Podemos, página 57, área do retângulo, quadrado, paralelogramo e do triângulo. Capítulo 16, né? Capítulo final do nosso livro aí. Eu estou conversando com você a respeito de área, tá? Área de figura plana, página 57. Para começar essa nossa conversa, pessoal, é interessante que você lembre que é muito fácil, inclusive, de você calcular a área do retângulo, tá? Para quem não lembra, o retângulo, pessoal, ele tem um valor da base, tá? O valor da base do retângulo é diferente do valor da altura. Esses dois valores não podem ser iguais, porque se forem iguais não vai ser um retângulo, vai ser um quadrado, tá? Então, como eu estou falando para ti primeiro de retângulo, o tamanho da base vai ser diferente do tamanho da altura, tá? Se tu observar, por exemplo, essa figura aqui, peraí que o pessoal de casa nem reclamou, mas eu sei que eu não projetei a tela, não foi? Então, se tu observar essa figura aqui, pessoal, que é um retângulo, tá? Você percebe que essa medida aqui, ó, é diferente dessa medida que está aqui, tá? Como essas duas medidas são diferentes, então essa figura aí é o retângulo. Só isso, tá? Que faltava para você. Está completo. Agora vai lá para a página 57, tá? Beleza? Esse retângulo aqui eu tenho o valor da base diferente do valor da altura, tá? Aqui a base ele chamou de B, ó. Percebe que esse tamanho daqui para cá é diferente desse tamanho daqui para cá. Por isso que essa figura é um retângulo e não um quadrado, por exemplo, tá? Mesma coisa nessa figura da direita, base B, ó. Essa distância daqui para cá é diferente dessa distância daqui para cá. Certo aí? Então, como eu estou trabalhando com figura de lados diferentes, esse aí é um retângulo, beleza? Beleza, continuando, ó, o mesmo retângulo, pessoal, só que agora ele fez inclinado. Observa sempre onde é que está a base e onde é que está a altura, se a questão te der essa informação, tá? Bem aqui, ó, se você pegar essa figura que está inclinada, licença aí, pessoal, Giovana, licença aí, Giovana, por favor. Bem aqui, ó, se você pegar essa figura que está inclinada, a base está bem aqui, ó. Essa aqui que é a base, ó, e essa aqui que é a altura, tá? Imagine essa situação nessa figura aqui. A figura estava assim, o cara pegou ela aqui e fez isso aqui, ó. Essa é a base, essa é a altura, ele fez isso com ela, tá? Mas continua sendo base e altura, diga, meu amigo. Porque a altura está com H. Em inglês, a altura se escreve com H. Tá? Base é com B mesmo, tá? A altura em inglês é com H. Mas no Brasil, os livros editados escritos aqui de matemática são escritos área com A, tá? Mas tanto faz, enfim. Sim, tá aqui, pessoal, a fórmula que eu queria que você marcasse se você tiver um marca-texto. Caso você não tenha, pode marcar qualquer outro tipo de coisa que escreva. Área do retângulo, base vezes altura. Esse B é da base. Quando você descobrir o valor da base, você vai lá e multiplica pelo valor da altura. Então, primeira formulazinha que eu estou te oferecendo hoje. Quem é essa voz que eu estou ouvindo, cara? Licença aí, cara. Primeira fórmula que eu te mostrei agora, que é da área do retângulo. Vamos lá, tá aqui, ó. Primeira fórmula da área do retângulo. Você multiplica a base pela altura. Então, quando o cara te der a figura, você vê quanto é que vale a base, vê quanto vale a altura e multiplica os dois, só isso. Quando você fizer essa multiplicação, você está calculando a área do retângulo. Pessoal, área do quadrado. Qual é a diferença entre o quadrado e o retângulo, Maria? Qual é a diferença? É que o quadrado tem o quê? Ele tem a base igual à altura. E você não consegue perceber essa diferença, porque eles são iguais, tá? Essa base e essa altura é igual ao valor do lado. Qualquer lado do quadrado que você tiver é a mesma medida da base, da altura e do lado, é tudo a mesma coisa, tá? Então, se o cara disser que o lado do quadrado é 10, a base vai ser 10, a altura vai ser 10 e o lado dele vai ser 10. Certo aí? Ou seja, não tem um pião de altura e um de espaço.
Noemi, não tem como saber quem é a base, qual é a altura, a não ser que o cara te dê um desenho. Ele botou uma mesa e essa mesa, tá aqui a mesa, tinha um retângulo, tinha um quadrado em cima. E esse quadrado está com a base para baixo. Continuando. Noemi, nesse caso aqui a base está aqui, base, aqui é a base. E a altura vai ser essa lateral aqui, certo? Mas mesmo que se a questão não te desse informação, provavelmente não vai ser relevante, então não vai ser necessário usar, tá? Então, como é que você calcula a área de um quadrado? Presta atenção que a gente vai já calcular umas áreas aqui. Tá aqui, a área do quadrado. Todo quadrado, pessoal, todo quadrado é um retângulo também, tá? Só que de lados iguais. Então, se tu fizer igual a área do retângulo, que é base vezes altura, quanto é que vale a base no quadrado? Né? A mesma medida da altura? Então, eu faço lado vezes lado, tá? Então, como é que tu calcula a área se for quadrado, pessoal? Assim, lado vezes lado. Ou, bem aqui, ou lado vezes lado, que vale lado ao quadrado. Então, se você estiver calculando a área de um quadrado, marque esse fragmento aí. Basta você multiplicar o lado vezes o lado, ou elevar esse lado ao quadrado, tá? A área do quadrado é lado ao quadrado. Duas áreas a gente já viu. Vamos para a terceira. A área do paralelogramo. Ainda na página 57, a área do paralelogramo. Pessoal, a área do paralelogramo que você tem aí na sua página 57. Tá aqui o paralelogramo. O que é um paralelogramo, pessoal? Paralelogramo é como se você tivesse um retângulo. Imagina que isso aqui era um retângulo, tá? Tá aqui o retângulo, aí a pessoa vai e empurra essa ponta desse retângulo bem aqui, Quando ele empurrar, o retângulo faz esse desenho aqui, Com certeza vocês já fizeram isso numa caixa de pasta de dente, né? Uma coisa assim. Então, esse formato aqui, pessoal, é o formato do paralelogramo. Como é que eu calculo a área do paralelogramo? Do mesmo jeito da área do retângulo, tá? Então, a área do paralelogramo e do retângulo são iguais, A área do paralelogramo é base vezes altura também. Só que tu tem que entender o que é altura no paralelogramo. O que é altura? É a distância entre os dois lados. Então, eu tenho essa distância daqui até aqui, Deixa eu marcar de vermelho. Essa distância daqui até aqui é a altura do paralelogramo. Beleza? E a base, qualquer um dos lados. Podia ser esse de cima ou esse de baixo. De qualquer forma, é a mesma base. Tá? E tanto faz você dizer que essa aqui de baixo ou essa de cima vão ser iguais de qualquer jeito, tá? Então, área do paralelogramo, base vezes altura. Por que é igual ao do retângulo? Porque isso era um retângulo, só foi pressionado aqui desse lado para ele perder a forma dele de retângulo, beleza? Então, essa aqui é a área do paralelogramo. Multiplique de novo a base vezes a altura. Pessoal, a área do triângulo, ela é o seguinte. Tá aqui a área do triângulo, pessoal. O triângulo, se você observar bem ele, não sei se você já parou para pensar, mas um triângulo, se eu fizer o desenho aqui de um quadrado ou de um retângulo, vou fazer de um retângulo aqui, tá? Tá aí um retângulo. Aí eu vou pegar esse retângulo e vou cortar ele no meio. Se eu cortar ele no meio, quantos triângulos se formam aí? 2. Então, se eu pegar a área do retângulo e cortar ela no meio, vira a área do triângulo. Beleza? Por isso que, quando você for calcular a área do triângulo, isso aqui na página 57, ele diz que é isso aqui, a metade da base vezes a altura, tá? Então, a área do retângulo, você vai pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2, tá? Essa fórmula, geralmente, ela não é escrita assim, tá, pessoal? Deixa eu escrever aqui do lado como é que ela é escrita. Ela é escrita assim, AT, que é a área do triângulo, você multiplica a base vezes a altura e divide por 2. Escreva desse jeito aí do lado aí, porque é assim que a gente vai encontrar nos livros de matemática, na internet, na aula do professor Cláudio. Página 58. Então a fórmula está dizendo assim, pessoal. A fórmula deduzida anteriormente é utilizada para calcular a área do triângulo, seja ele acutângulo, lembra que a gente já falou disso?
obtusângulo ou retângulo, tá? Como é que você... É aquele triângulo que tem todos os lados iguais, né, tio? Ou que tem o ângulo de 90. Não, na verdade o que é esse aqui, retângulo, é que tem um ângulo de 90. Obtusângulo é que tem um ângulo obtuso. Obtuso é aquele que é maior que 90. E o acutângulo é que tem todos os três ângulos agudos. Agudo é menor que 90, tá? Bom, se ele disser que a base é aqui, pessoal, olha esse triângulo aí, a base está bem aqui, ó. A altura vai ser a distância entre essa base e o ponto mais alto dele. Essa aqui é a altura. Se ele disser que a base está aqui, ó, o ponto mais alto até a base, ó, essa aqui vai ser a altura. Olha a diferença aí, hein? Cuidado, hein? Vou fazer de novo, ó. Se o cara disser que a base, vou começar por esse daqui do lado. Ó, se ele te disser que a base é essa medida aqui, tá? Se ele disser que a base é essa medida aqui, a altura vai ser a distância entre essa base e o ponto mais alto, tá? Se ele te disser que a altura está aqui embaixo, a distância entre essa base e o ponto mais alto vai ser a altura, ó. Essa aqui que é a altura, tá? Olha o terceiro caso aqui. Nesse caso, como a base está aqui embaixo e o ponto mais alto está em linha reta ainda dentro do triângulo, ficou fácil de entender que a altura é esse lado aqui, tá? Então acabou que a altura desse triângulo é um dos lados dele. Não foi o que aconteceu nos outros dois. Certo aí? Beleza? Então na hora de identificar isso, tá? Perceba qual é a forma do triângulo para tu ver qual é a altura dele. Isso aí vai fazer toda a diferença na hora de fazer seu cálculo. Vamos lá na página 50 e quanto que eu falei? 58, né? Primeira questão está dizendo assim, ó. Uma confeitaria produz biscoitos de vários formatos. Para isso, ela estica a massa do biscoito sobre a mesa na forma de um retângulo. Então, olha aí o que o cara faz. Olha aí o que o cara faz. Ele pega aqui o retângulo, tá? Ele faz aí, abre essa massa aí no formato de um retângulo. Tá aqui o retângulo, ó. Tá? Então, ele abriu aqui o formato do biscoito aí nesse retângulo, beleza? Desse retângulo ele tem umas formas lá, não sei se você já viu esse processo. Tem uma formazinha de plástico, de metal, que ele usa para ir cortando os pedaços que ele quer da massa, tá? Beleza, aí ele disse assim então, ele abre esse retângulo com a dimensão de 40 por 25, ó. 40 por 25, então aqui a altura é 40, essa medida aqui é a altura, tá? Então esse 40 bem aqui é a altura do retângulo. E ele disse que é 40 por 25. Então esse 25 é o que do retângulo, pessoal? É a base. Beleza? Então já tem o meu retângulo aí que é 40 por 25, certo? A base desse retângulo maior. Eita, moleque, vai ser longo esse dia, doido. Beleza, vamos lá, página 58, né? Então ele deu esse formato aí, o cara vai lá, abre a massa em cima da mesa e deixa no formato de um retângulo. Ele disse pra ti que é um retângulo, mas se ele não dissesse, tu conseguia olhar e perceber isso. Por que eu percebo que é um retângulo? Porque a altura, que é 40, é diferente da base, que é 25. Então 25 é o que do retângulo que eu acabei de dizer? A base. 40 é o que do retângulo que eu acabei de dizer? É a altura, então, a altura. Ah, então eu tenho a base e tenho a altura do retângulo, beleza? Fechou? Então ele abriu lá como se fosse um tecido, um pano em cima da mesa com esse tamanho, 40 por 25. Certo? Certo, vamos lá. De uma massa são recortados, recortado. Se ele é recortado, fica na massa ou sai? Sai. Se ele sai, pessoal, eu vou precisar subtrair esse pedaço, tá? Então são recortados vários biscoitos de diferentes dimensões. Conforme mostra a figura a seguir, tá aí a figura mostrando os recortes. Ó. Esse pedaço recortou e saiu, esse pedaço recortou e saiu, e assim por diante. Interessada no aproveitamento máximo, a confeiteira pensa em unir a sobra da massa do biscoito após o recorte e moldar novas da mesma espessura. Pessoal, o que a gente vai ter que fazer aqui para descobrir? Deixa eu ver o que ele quer que a gente calcule aqui nessa questão, logo abaixo. O que ele quer que a gente faça? Tá aí, ó.
Com a sobra da massa, é possível esticar um novo retângulo sobre a mesa com qual comprimento? Fixando a sua largura 20 centímetros. Como é que a gente faria esse processo de cálculo aí, pessoal, para descobrir isso? Deixa eu dar um zoom menos aqui, senão não vai caber nessa mesma parte. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Nessa figura aí, pessoal, para começar esse processo, eu preciso saber quanto é que é a área total dessa massa de biscoito aí, antes do corte. Depois eu vejo como é que seria a área depois do corte, tá? Beleza, então eu tenho aí 20 por 40, então aqui embaixo eu vou calcular a área, posso chamar de área 1, vou chamar de área 1. O que é a área 1, pessoal? É a área do biscoito todo, grande, sem os cortes, tá? Que figura é essa área 1, pessoal? É a figura inteira, todinha. 25 aqui embaixo, 40 aqui do lado, tá? Então essa área 1 vai ser quanto? Se é um retângulo, não é base vezes altura? Beleza, então quanto é que é a base? 25 vezes quanto é a altura? Quanto é que dá 25 vezes 40? Vai ser a área do nosso retângulo, área 1, sem o corte do biscoito, tá? Área todinha. Diga, meu amor. O que está escrito? Bem aqui, meu amor. A1. B vezes H. Não sei se vão te deixar descer lá, mas aí já não é comigo, tá? Vai lá. Pessoal, 40 vezes 25 dá 1000. Como aqui eu estou em centímetros e eu estou falando de área, vai ser 1000 centímetros quadrados, tá? Então a unidade de medida de área vai ser 1000 aí centímetros quadrados. Diga. 1000 centímetros quadrados, então é a área da figura sem os cortes, é a área desse retângulo todo. Beleza? Vou marcar de novo, ó. Como é? Como é? Tá. Então primeiro vamos observar o que eu tô fazendo. Essa figura aqui, Noemi, que eu vou marcar agora, ó, que eu estou marcando de vermelho. Essa figura, ela tem um formato de um retângulo. Tudo certo até aqui? Deu para entender que é um retângulo isso aqui? Certo? Sim. Se é um retângulo, agora há pouco a gente conversou que a área para retângulo, basta você multiplicar a base vezes a altura. Tudo bem? Tudo bem que a base vezes a altura era do retângulo? A base vezes a altura da área do retângulo está lá na página 57, foi a primeira fórmula que a gente viu hoje. Aí nesse caso, Noemi, o que falta eu fazer? Descobrir quem é a base e quem é a altura. Quem é a base? A base está bem aqui embaixo, ó. Quanto é que ela vale? 25. Então a base vale 25. Vezes a altura, quanto é que vale a altura? Ela está bem aqui, ó, 40. Tudo bem, Noemi, aí? 25 vezes 40, deu para entender por que foi 25 vezes 40? Deu. Quando você multiplicar 25 vezes 40, Noemi, vai dar 1000, que é esse resultado que eu coloquei aqui na frente. Legal? Então pronto. Então a área do nosso retângulo aí... Ei, eu estou começando essa questão. A área desse retângulo sem o corte, é como se o cara ainda tivesse... toda a figura, ele não tirou nenhum biscoito ainda. Tá lá o quadradão, lá o retângulo no caso, né? Tá lá o retângulo em cima da mesa antes dele fazer o corte. Quantos centímetros quadrados de biscoito ele tem? 1000 centímetros quadrados de biscoito para fazer. Certo? Agora eu vou começar a tirar os pedaços menores. Diga. Então, não. Não é não, bicho. É parecido, mas não é não. Ei, agora eu vou pegar esse daqui, ó. Esse pedacinho aqui, esse retângulozinho, 12 por 5, eu vou chamar de área 2. Ei, o retângulo 12 por 5 eu vou chamar de área 2. Se ele pegar um retângulo desse, que é um biscoito,
vai ter quanto de área? Bora fazer aqui a conta para descobrir. Bem aqui embaixo eu vou fazer assim, ó, presta atenção. Área 2, de azul, ó. Área 2, que é aquele retângulo 12 por quanto? 12 por 5. Presta atenção, ó. 12 vezes 5, que é a área do meu retângulozinho pequeno lá, área 2. Quanto é que dá 12 vezes 5? 60. 60 é o que, pessoal? 60 centímetros quadrados. Mas o que falta descobrir na figura? Quantos biscoitos desse ele fez? Bora contar quantos biscoitos foram lá. Vou marcar inclusive de azul, hein? 8. Bora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diga. Ele fez 8 biscoitos com esse formato A2 aí. Como eu achei o formato de 1, que é 60, o tamanho de 1, que é 60 centímetros quadrados, eu vou multiplicar esse 60 vezes 8. São 8 biscoitos, tá? 8 que ele fez com esse formato aí. Então a área 2, que é do retângulo 2 lá, 8 biscoitos. É biscoito, é um B aqui, tá? 60 vezes 8 é quanto? 480 o que, meu amigo? Centímetros quadrados. Então a área 2 é 480 centímetros quadrados. Então só desse biscoitinho retangular, ele fez 480 centímetros quadrados de biscoito. Só do retangular. Tudo bem até aqui? Beleza. O cara já começou com uma questão que deu... Não é difícil, mas dá um pouco de trabalho. Pronto, então a figura área 2... É esse biscoito aqui em cima, ó. Vou até marcar uma seta, ó. Esse biscoito bem aqui, ó, e esse aqui. São 8 unidades, por isso o valor deu 480, tá? Vamos para o próximo biscoito, vou chamar de área 3, vou fazer o cálculo dele de preto. Esse triângulo aqui, hein, ó. Esse triângulo aqui eu vou chamar ele de A3. É a área 3, o triângulo aí que forma uma área 3. Que figura é essa, pessoal, da área 3? Acabei de falar, é um triângulo, tá? Se é triângulo, eu vou ter que calcular a área desse triângulo. Quanto é que vale a base dele? 4. Quanto é que vale a altura dele? 6, tá? 4 por 6. Então vamos lá calcular a área 3, hein? Presta atenção, área 3 que é um triângulo. Área 3 vai ser, como é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Essa fórmula eu acabei de mostrar para você aqui na página 57, hein? Quanto é que vale a base do triângulo? Nem me lembro mais, deixa eu olhar lá de novo. Acabei de ver, é 4 por 6. Então vai ser, a base vai valer 4, vezes a altura que é 6, isso tem que ser dividido por 2. 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12. Então a área 3... vale 12. 12 centímetros quadrados. Mas quantos triângulos desse tem lá? Bora lá ver. São 12? Tem 12, tio. Já contei. Já contou? Eu vou só marcar aqui para ficar tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6, aqui embaixo vai ter mais 6, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é que eu esteja desconfiando de vocês, é porque pode ser que alguém não tenha contado, não tenha percebido, tá? Então são 12. Se eu achei que 1 vale 12 e são 12 triângulos, então vai ser 12 vezes 12 triângulos que tem lá na figura, tá? São 12 biscoitos no formato de triângulo. 12 vezes 12 vai dar quanto da área 3? 144. Isso, então a área 3, que é o formato do triângulo, vai dar 144 centímetros quadrados de biscoito na forma de triângulo, hein? Biscoito na forma de triângulo aí você tem 144 centímetros quadrados. Faltou algum? Faltou a área 4, né? Que eu vou fazer aqui de verde. Como é? Triângulo também? É um triângulo também. Quanto é que vale a base desse triângulo? E a altura? Mas mesmo que você fique confuso na hora, não saiba quem é a base e quem é a altura,
Porque a figura da área 4, pessoal, ela tá de cabeça para baixo, né? Sei lá, digamos assim que esteja, né? Essa figurinha aí, que eu vou chamar de A4, a base é essa parte de cima, tá? Apesar dela estar para cima, não está para baixo. Mas mesmo que na hora você fique, mas quem é a base, quem é a altura? Não vai fazer diferença no cálculo, tá bom? Então vamos dizer que a base vale 6 e a altura vale esse 5 aqui. Então vai ser 6 e 5, né? Vamos lá calcular nossa área 4. Aqui embaixo, área 4, base vezes altura, porque é um triângulo dividido por 2. Então vai ser, já esqueci, 6, que é a base, vezes 5 de altura, dividido por 2. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Isso. Então vai ser a área 4, vai ser 15. Mas quantos triângulos desse tem lá? 64? Ah, meu Deus do céu, gente, 64. Só 4, né, galera? Ó, tem um aqui, 2, 3, 4. Beleza. Então vai ser 15 vezes 4, né? 60. 15 vezes 4 biscoitos. 60. Então pronto, a área 4 que eu tenho aqui vale 60 centímetros quadrados. Ei, mas eu não terminei não, na verdade. Essa questão é boa de pegar a prova, não acha? Não sei. O que vocês acham? É bem legal. Tu vê como é que tá o pessoal aqui na sala triste com essa questão aqui. Galera, então olha, como eu te falei que o biscoito ele vai fazer um recorte, inclusive o texto da questão marcou que ele vai cortar isso daí. Se ele vai cortar, eu tenho que subtrair para ver o que vai sobrar de massa, tá? Então como é que eu faço essa conta? Eu vou pegar a minha área total, que é esse 1000 bem aqui, vou subtrair 480, vou subtrair 144 e vou subtrair 60. O que sobrar é que eu vou usar para fazer biscoito de novo. Beleza? Diga. Pode também. Quem quiser somar A2 mais A3 mais A4, depois subtrair do 1000, tanto faz. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Deixa eu fazer isso aqui de vermelho lá embaixo, então. Então eu faria... A área que vai sobrar do biscoito vai ser 1000 menos 480, que é quanto ele recortou daquele biscoito no formato de retângulo, menos 144, que foi o biscoito no formato de triângulo, menos 60, que foi o outro biscoito no formato de triângulo. Quanto? 684 é a soma, né? Tá. Então, subtraindo isso aqui, galera, eu vou ter uma área total aí, final, de 316 centímetros quadrados. O que é essa área que eu calculei, pessoal? É a área que sobrou depois que o cara cortou. É o pedaço que ficou depois que ele recortou. Espera aí que eu não terminei ainda. Falta mais um pedacinho. Só que ele quer que agora, ele quer pegar essa massa que sobrou, ele vai amassar ela assim, ó, e abrir de novo em cima da mesa. Só que ele quer que um dos lados tenha 20 centímetros. O que ele quer saber é quanto é que vai ficar o formato do outro. Qual vai ser o tamanho do outro lado? O que a gente precisa fazer para descobrir isso, pessoal? Você vai pegar os 316, que eu já tenho, e eu vou dividir pelos 20, que é o que ele quer. Ótimo, isso que a gente vai fazer agora, isso depende, mas eu acho que dá. Então, se eu dividir 316 para 20, pessoal, pode. O outro lado dessa figura vai dar 15,8 centímetros. Quer dizer, então, que a figura que ele vai fazer, ela vai ter esse formato aqui, ó. Fazer de preto aqui, ó. Vai ser 15,8 aqui embaixo e a altura vai ser 20. Quando você multiplicar 20 por 15,8, volta para 316, tá? Então esse vai ser o formato da nossa figura, do novo retângulo, esse aqui, ó. Então esse retângulo vai ter 15,8 por 20 centímetros de comprimento aí, tá? Página 59.
Então escreva aí prova na questão 1 e na questão 2. Pois é, mas não é para te escrever assim, não faz assim, cara, que a gente vai bagunçar todo o sistema. Beleza, então quem avisa, professor de matemática escreva a prova na página 59, tá? Primeira questão, é uma questão agora com você, eu ia passar para vocês fazerem em casa, mas eu vou dar uma ideia aqui para ti, como é que tu poderia fazer, tá? Então, primeira questão, calcule a área dos seguintes triângulos. Pessoal, calcule a área dos seguintes triângulos. Como é triângulo, qual é a fórmula que calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. O que falta é tu identificar o que é a base e o que é a altura aqui. Só. Quanto é que vale a base? Dessa letra A. 7. Então a base vai ser 7 vezes. Quanto é a altura? 8. Alguém achou que poderia ser o 5? O 5, pessoal, é essa diagonal aqui, é uma lateralzinha aqui, tá? Aí tu vai dizer, professor, e pra que serviu esse 5 aí? Só pra confundir. Eu não vou usar ele no meu cálculo, tá bom? Pode ser. 7 vezes 8, então, que é a base vezes a altura. Dividido por 7. Aqui é a área do triângulo, tá? Então a base foi 8, foi 7, a altura foi 8 dividido por 2, não é isso? Quanto é 7 vezes 8? 56 dividido por 2, 28. Como está em centímetro, então é centímetros quadrados. 28 centímetros quadrados. Isso aí, meu amigo. Então a área desse primeiro triângulo aí é 28 centímetros quadrados. Vamos para esse triângulo da letra B, pessoal. AT, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Quanto é a base desse triângulo aí? 9. Esse 9 aqui, meu filho, aqui é a base. Olha a altura, quem é? A altura é esse 10 aqui, ó. Tá? Te lembra que a gente conversou que a distância da base até o ponto mais alto é que é a altura, tá? Então, quanto é que vale a base? 9. Quanto é que vale a altura? 10. Tudo isso dividido por 2. Quando tu fizer 9 vezes 10, tu vai achar... Isso, muito bem. Vai ser 9 vezes 10 dá 90. Quando você dividir por 2, essa área desse triângulo aí vai dar 45 o quê? Centímetro quadrado. 45 centímetros quadrados. Letra C. Vamos aqui na letra C. 32. Então a área do triângulo na letra C, eu preciso descobrir quem é a base, quem é a altura, e tá fácil, né? Quanto é a base? 6, a base é esse 6 aqui, ó, base. Quanto é a altura? É 8 ou 10? É 8, é a distância entre a altura, aliás, entre a base e o ponto mais alto, essa é a altura, tá? Então aqui vezes 8 dividido por 2. Então vai ser 6 vezes 8. 48 dividido por 2. Agora sim. Rega, bicho, esse bicho é maluco. 24 o que, galera? 24 o que? Centímetros quadrados. Questão 2, página 59. Essa ainda conseguiu ser mais fácil que a primeira. Olha, ele disse assim nessa questão: calcule a área. Peraí, deixa eu ver se o pessoal voltou aqui, que eu acho que voltou.
Beleza, vamos lá, continuando então pela questão 2, hein? A questão 2 está dizendo assim, ó, calcule a área dos seguintes quadriláteros. Pessoal, quadrilátero, o que é um quadrilátero? Figura plana que tem 4 lados, tá? Aqui pode ser o quadrado, pode ser o retângulo, tá? Pode ser o losango que a gente viu, losango não, a gente viu o paralelogramo, né? Qualquer um desses cabe dentro de quadrilátero, tá? Beleza? Mas o losango também seria um quadrilátero, só que a gente não viu a fórmula dele. Tá, então vamos lá. Que figura é essa primeira aqui da letra A? É um retângulo. Então, neste retângulo aqui da letra A, eu já sei que o cálculo da área é base vezes altura. É isso aí que dá. Mas o cálculo da área desse retângulo é a base vezes a altura. Quanto é que vale a base? Ó, 7,5 vezes a altura, que vale 3. 7,5 vezes 3, não sei porque eu escrevi 5, mas é 3. Então a área deste meu retângulo aqui é quanto? 22,5 o quê? Centímetros quadrados. Não esquece de colocar a unidade de medida, senão pode dar diferença aí, tá? Diga. Faz sentido. Tudo bem nessa daí? Letra B. Que figura geométrica é essa da letra B? Esse aqui é um quadrado. Como é que calcula a área do quadrado? É a mesma do retângulo, tá? Olha, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, porque é a área do quadrado. Ou eu posso fazer 2,5, que é a base aqui, ó. 2,5 vezes 2,5, que é a altura. Ou eu poderia fazer 2,5 ao quadrado, tá? Dá a mesma resposta. 5,5? Então a área desse quadrado aqui, 5,5, cara. É não. Isso, 6,25 o quê? Não, cara. Decâmetro quadrado. Esse aqui é DAM. Decâmetro quadrado, tá? Cuidado para tu não fazer errado, senão dá errado aí. Essa unidade aqui, ó, DAM é decâmetro. Decímetro. Letra C. Letra C eu vou fazer de preto aqui. Pessoal, na letra C tem uma coisinha que eu quero que tu observe lá. Tem um risquinho aqui do lado, ó, tá vendo? Ó? Tem um risco bem aqui. Tem um aqui e um aqui. É só um risco, tá vendo? Esse um risco está dizendo que os lados que tem esse risco são iguais. Quantos lados são iguais aqui? Todos. Então, de novo, isso aqui é um quadrado, tá? Mesmo estando de lado, o cara pegou o quadrado assim e fez assim. Continuou sendo quadrado, ele só virou de lado, tá? Então, essa figura aqui, da letra C, também é um quadrado. Tanto é que ele só deu uma medida, ó. Ele não precisa te dizer que aqui também é 3,6, porque ele já sabe que é um quadrado, tá bom? Então, como é que eu vou calcular esse quadrado aí, meu filho? Assim, ó, aqui eu posso fazer 3,6 vezes 3,6, ou eu posso fazer 3,6 ao quadrado. Tanto faz, qualquer um dos dois vai dar certo, tá? Então, aqui, que é a área desse quadrado aí, 3,6 ao quadrado vai ser quanto? 12,96. O que? Decímetro, que é dm, ao quadrado. Decímetro quadrado, no caso. Não precisa falar o ao, tá? Decímetro quadrado, beleza? Que figura é a letra D? Então, o retângulo da letra C, eu vou calcular a R, área do retângulo. Quanto é que vale a base? 12 vezes, quanto é que vale a altura? 8,25. Então, a área deste nosso retângulo aí é exatamente de cabeça, sem fazer a conta,
metros, né? 99. Esse M é o que, meu filho? Metros quadrados. Isso aí é o tamanho de uma casa aí. 8,25 por 12 é o tamanho de uma casa. Página 50 e 60. Obrigado. 60. Galera, questão 3, página 60, tá dizendo assim, ó. Isso aqui é página 60, hein? Para pintar uma parede, a mãe de Rafael escolheu uma tinta que rende 1 litro a cada 4 metros quadrados. Então quer dizer, se ela for pintar 4 metros quadrados de parede, ela vai precisar de 1 litro de tinta para cada 4 metros. A seguir é apresentada a imagem da parede. Tá aí a parede, tem um furo aí no meio que parece ser uma porta, né? Provavelmente esse pedaço aqui é uma porta aqui. Não sei se a porta vai ficar aí, mas tem esse espaço que eu não vou precisar pintar. Quantos litros de tinta ela utilizará para pintar toda essa parede? Excluindo esse pedaço que é porta. Eu não vou pintar a porta. Quanto é? Não sabe? Ah, então vamos aqui que a gente vai já descobrir. Primeiro, eu vou chamar essa figura grande que está em azul de A1. Vou chamar o pedacinho da porta de A2. Tu percebe que eu preciso subtrair o A2 do A1? Porque a parede toda eu vou tirar aquele pedaço que é a porta. Então vamos calcular primeiro o A1. Como é que calcula A1? A1 é um retângulo, é um quadrado, o que é? O que é o A1, pessoal, aí? O que é o A1, pessoal? É um retângulo, quadrado, círculo, o que é? É um retângulo. Então, pela fórmula do retângulo, tem que ser base vezes altura. Olha quanto vale a base, ó. 4,5. Vezes, quanto é que vale a altura? 3,5. Então, 4,5 vezes 3,5 é o valor da parede toda com a porta. Depois que eu vou subtrair a porta, tá? 4,5 vezes 3,5, pessoal, dá 15,75. Como aqui a unidade é metro, então vai ser metros quadrados. Então, A1 é a parede toda, incluindo a porta, tá? Isso aí deu 15,75 metros quadrados. Agora eu vou tirar a porta, porque eu não vou pintar a porta, não preciso ter essa área dessa porta aí. A área da porta eu vou chamar de A2 aqui, né? A2. Que figura é essa da porta, pessoal? É um quadrado, um retângulo, um círculo? É um retângulo. Quanto é a base desse retângulo? 0,7 vezes quanto é a altura desse retângulo? 2,5. Então a área 2, que é a área da porta aí, vamos dizer, tá? 0,7 vezes 2,5 dá 1,75. Isso aqui metros quadrados. Mas ela vai pintar essa porta, pessoal? Não. Então eu tenho que subtrair a parede menos a porta. Beleza? Então eu vou fazer aqui, fazer de verde. A área 1, que é a parede toda, menos a área da porta, que é a área 2. Isso vai dar 15,75 menos 1,75. Como meu amigo ali está dizendo, realmente esse valor aí vai dar 14 metros quadrados. Mas não é isso que ela quer saber, né? Não, o que ela quer saber? Quantas latas de tinta eu vou pintar, vou usar para pintar essa parede. Se cada lata pinta 4 centímetros, ou aliás, 4 metros, eu vou precisar pegar esse 14 e dividir por 4. Isso aqui vai dar 3,5 latas de tinta. Tá? Então 3,5 latas, 3 latas e meia, ela vai conseguir pintar essa parede aí. Tirando a porta, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui enquanto vocês estão por aí.